Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Eva Santos, eu sou do Núcleo Étnico-Racial da Secretaria Municipal de Educação. Quero dar as boas-vindas a todos na nossa formação de hoje. Nós vamos ter 2 mesas hoje com a equipe do Museu Afro Brasil, que são os nossos parceiros nos cursos de formação para professores e também no projeto Itinerâncias Antirracistas, que é aquele que os estudantes vão visitar o espaço do museu, junto com os professores, uma visita guiada e mediada por essa equipe. Agradeço toda a equipe que está aqui hoje, tanto pela parceria de ano inteiro, né? A gente vem desde 22 com essa parceria, e também pelo dia de hoje. Agora eu vou passar a palavra para a Rafaele, que vai ser a nossa mediadora da mesa de hoje. Meu muito obrigada a todos. Obrigada, Rafa. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Beleza. Meu nome é Rafaele Lázaro. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição para quem está em casa, né, poder acompanhar também. Bom, eu sou uma mulher negra, bem alta, tenho 1,90 m de altura, estou vestida com um macacão branco, tenho tatuagens no corpo todo, estou com o cabelo preso, tenho uma cordinha com algumas penas amarradas ao meu cabelo, 2 alargadores, tenho também piercings. É isso. Bom, hoje a gente está aqui com a equipe do Museu Afro Brasil. Eu faço parte dessa equipe. Nós somos o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil Emanuel Araújo. Meu nome é Rafaele Lázaro, viu, gente? Vocês podem me chamar de Rafa ou Laz. Laz é meu nome artístico. Eu sou artista visual, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e sou mestra em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Atuo no Museu Afro Brasil como educadora bilíngue desde 2022. Então, estou completando aí quase 3 anos já de instituição. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse convite maravilhoso aí da nossa parceria com o NEE. Quero agradecer, então, a Eva, toda a equipe. Quero agradecer o André também. Pessoas que estão sempre colaborando junto conosco nas nossas ações aí, voltadas para a formação de professores, né? Pensando principalmente a Lei 10.639, a sua aplicação no museu, em sala de aula. Bom, hoje nós temos o webinário, que também é um seminário para quem está aqui presente, né? E hoje nós vamos falar sobre práticas educativas antirracistas. 20 anos do Museu Afro Brasil Emanuel Araújo. É o fruto, né, de uma conquista social e política materializado na Lei 10.639. E em outubro de 2024, o Museu Afro Brasil Emanuel Araújo celebrou 20 anos, no dia 23 de outubro, consagrando-se como um dos acervos que prioriza uma perspectiva histórica de produção artística negra do Brasil. Desde então, o Núcleo de Educação tem se comprometido com tradução de conhecimento das populações afro-brasileiras em ações museais diversas. Entre elas, estão as atividades de mediação com o acervo, parcerias com instituições públicas e organizações sociais propostas de formação para professores e participação em eventos que debatem a presença negra nos espaços. Neste ano, o Webinário de Práticas Educativas celebra 20 anos do Museu Afro Brasil e convida a vocês, a gente, todo mundo, a refletir sobre a relevância desse espaço cultural dedicado à arte e à história da população negra no Brasil. E, consequentemente, sobre as metodologias e experiências com mediação de um acervo majoritariamente preto. Bom, é isso, pessoal. E agora a gente vai ter a primeira mesa. Nós temos 2 mesas para hoje. A primeira mesa, o título dela é Museu Afro Brasil, Epistemologias Negras e Combate ao Epistemicídio. Bom, eu vou convidar aqui a minha colega, Gabriele Nascimento. Eu vou ler a bio dela, aí você pode entrar, tá, Gabi? Bom, a Gabriela ela é doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? Na área de História da Arte. Ela possui um mestrado em História e Teoria da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.
Ela tem graduação em História da Arte pela mesma instituição. Além disso, a Gabi ela é especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Instituto de Memórias Pretos Novos. Atua como educadora no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Gabriele desenvolve pesquisas sobre a presença e a circulação da arte africana em coleções e acervos de museus brasileiros, principalmente com foco nas histórias das exposições de arte africana aqui no Brasil. Muito obrigada, Gabi. Você pode sentar, por favor. Gente, a Gabi é muita coisa, né? Vocês viram. Palmas para ela. E aí, vou convidar também um outro colega, que é o Francisco Felipe Cunha Paz. Felipe. Maravilhoso. Historiador, educador no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Ele é mestre em preservação pelo IFAM, mestre também em desenvolvimento social e cooperação pelo NB, 2 mestrados, viu, gente? Doutorando em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e autor de um livro, O Suicídio do Escultor, que narra parte da trajetória do escultor afro-piauiense Sebastião Mendes de Souza. Isso é Felipe, né? Também babado, viu, gente? Pode pegar um lugarzinho. Pode ficar no meio, Fê. Bom, eu vou passar agora o que é a proposta de fala dos dois rapidinho, só para vocês terem uma noção. Vamos lá. A Gabi, a proposta dela é demonstrar como o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo se fundamenta nas epistemologias dos saberes negros, valorizando modos de conhecimento desenvolvidos por povos africanos e afrodescendentes. Esses saberes, muitas vezes excluídos das narrativas acadêmicas oficiais, são negligenciados em uma tradição que prioriza sistemas de pensamento ocidentais como os únicos válidos ou científicos. Ao mesmo tempo, o museu também propõe uma reflexão sobre sua atuação no combate ao epistemicídio, o processo de apagamento sistemático desses conhecimentos, reafirmando as contribuições intelectuais, culturais e religiosas das comunidades negras. Essa é a fala da Gabi. Felipe, o objetivo dele é... Bom, o Felipe deu um título para a fala dele, tá, gente? Que é memoria. Então, ori no meio da palavra memória. Ori, para quem não sabe, é a cabeça, tá? É uma palavra em Yorubá que fala desse espaço sagrado. E então, é memoria por um lembrar negro do negro. O objetivo da apresentação do Felipe é defender o Museu Afro-Brasil como um espaço de construção de um lembrar negro desde o negro. Aquilo que definimos como memoria. Apresentaremos considerações a respeito do conceito de memoria como elo mais profundo com as ancestralidades negras, como possibilidade de reconstrução do ser negro diaspórico, de se transformar e sair em agência de seu ser e estar no mundo, das suas memórias, dos seus sentidos, estudos e significado. Memoria como possibilidade de restituir a lembrança, a memória e a história do ser africano, seus descendentes negros na diáspora, aos próprios negros, recuperando memórias e identidades usurpadas pelo colonialismo. Gente, então são essas duas falas que a gente vai ter aqui agora. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou me sentar também, ficar mais tranquila. Tá. Quem gostaria de começar? Gabi? Eu só peço que você faça a sua autodescrição. Olá, pessoal. Tá tudo bem? Estão ouvindo? Bom dia, sou a Gabriele. Rafa já me apresentou. Obrigada, Rafa. Eu vou fazer minha autodescrição, tá bom? Bem rapidinho. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho uma estatura baixa. Nesse momento eu estou vestindo uma calça cinza, uma blusa branca, um blazer preto por cima. O meu sapato é um sapato laranja, salmão. Tenho um cabelo até a altura do ombro e acho que é isso. E estou com um brinco na orelha, ok?
Vou passar para o Felipe, para ele também se auto-apresentar, mas é só para convidar vocês nessa proposta que a gente tem, que é dialogar, tá bom? A gente vai tentar fazer uma fala mais curta, porque eu acho que o propósito é muito mais a gente poder trocar os nossos conhecimentos, né? Vocês falando das experiências de vocês e a gente também falando das nossas. Bom dia, obrigado Rafa, Gabi. Eu sou Francisco Felipe, sou um homem negro de pele clara, careca, com uma pouca barba, mas alguma barba. Eu uso brincos, mas hoje não estou de brincos, não lembrei de colocá-los. Estou com uma blusa estampada, colorida, roxa, preto, rosa e verde. E uso óculos também. É isso, obrigado, espero que a gente se divirta bastante hoje. Bom, a gente fez uma apresentação, Rafa já disse, né, qual é a proposta. E aí, nesse momento, é uma pergunta. Alguém daqui conhece o Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo? Alguém aqui já foi? Du, você não vale, nem vocês. O Museu Afro Brasil, mês passado, ele completou 20 anos de existência. Então, só para poder situar um pouco, que espaço é esse, né? O Museu Afro Brasil está localizado na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, que, para quem não sabe, é o metro quadrado mais caro da América Latina. Eu acho que é importante falar isso, só para vocês também criarem no imaginário de vocês que espaço é esse. Se é um espaço ocupado majoritariamente ao seu redor por pessoas muito ricas, significa que existe uma cor, né? Sobretudo que ocupa esse espaço do parque, seja em lazer ou o que quer que seja. Um dos convites que eu tenho feito muito para os públicos que eu recebo no grupo é fazer eles refletirem. Será que o espaço do Parque Ibirapuera é o espaço adequado para estar o Museu Afro Brasil, sendo ocupado majoritariamente ao seu redor por pessoas brancas? Fica essa pergunta para vocês refletirem também, né? Uma das respostas que eu tenho trazido, isso me deixa muito feliz, é saber que há uma urgência também, sobretudo dessa população periférica, circular a cidade e chegar até esse local, né? A gente está falando de ocupação. O que eu acredito é que quando o Emanuel Araújo, que é o fundador do museu, que a gente já vai falar sobre ele, ele pleiteia esse espaço, ocupar esse espaço, há um propósito. A luta dele anticolonial, né, construiu um outro discurso, diz respeito também a ocupar esse espaço. Para quem não conhece, esse foi um prédio construído na comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo, desenhado, projetado por Oscar Niemeyer, e que durante muito tempo ele, serviu para muitas coisas, mas sempre pensando em temas, compromissos que atendem majoritariamente a população branca, né? Seja a Bienal no seu primeiro momento, seja posteriormente com a prefeitura. E aí, em 2004, Emanuel Araújo, ele funda esse museu. Quem é Emanuel Araújo? Vocês já ouviram falar do Emanuel Araújo, alguém? Não? O Emanuel Araújo, ele funda o museu e, para além disso, ele tem toda uma trajetória, né? Um homem que nasce em 1940, um homem negro de pele retinta, baiano. Ele sai do Recôncavo Baiano, ali na cidade de Santa Amaro da Purificação, para quem conhece. A graduação dele é na UFBA, em Salvador, em Artes Plásticas. Mas, para além disso, né, uma trajetória toda voltada não só para as artes, mas também para o embate mesmo contra o racismo. O Emanuel Araújo, ele, além de artista, ele foi curador de arte, pesquisador, diretor de outras instituições, para além do Museu Afro Brasil, na Bahia e também na Pinacoteca, que é uma instituição extremamente importante aqui em São Paulo. E, para além disso, colecionador. Ao longo de toda a vida do Emanuel Araújo, ele vai colecionando arte. O que ele quer colecionar? Ele quer colecionar aquilo que fala a respeito dele. Não só dele, mas da metade da população brasileira, que é composta por pessoas negras. O que o Emanuel Araújo ele propõe, na verdade, é pensar nessas narrativas que não estão sendo narradas pelos outros museus. Se a gente for falar das histórias dos museus no Brasil, o primeiro museu é em 1818, com a vinda da família Dom João VI para o Brasil. E desde então,
e a gente pode pensar em mesmo aí até o final do século XX, esse espaço ocupado dentro dos museus brasileiros é majoritariamente sempre privilegiando essa única história, voltada para uma narrativa que é eurocêntrica, que é, portanto, também colonial. Quando ele propõe fundar esse museu, é com essa proposta, é falar das outras histórias dentro de uma perspectiva artística do que os outros museus não quiseram até então contar, desses mais de 130 anos de história de museu no nosso país. Tá bom? Só para vocês se situarem um pouco do que é o espaço, do que é o Emanuel Araújo, de qual é a proposta dele, para a gente começar a trazer agora as nossas reflexões. Ah, não, deixa comigo. O Emanuel Araújo, enquanto artista, ao longo da vida dele, desde a década de 60 até 2022, que é o ano do falecimento dele, ele vai olhar, sim, também para o corpo dele, também para as expressões negras, no primeiro momento pensando a baianidade, e aí de uma forma mais figurativa. A partir da década de 70, ele vai mais para a geometrização, que é o que mais ou menos a gente consegue encontrar nessa obra, né? O Emanuel Araújo está inserido dentro de uma escola artística no Brasil, que se chama neoconcretismo, na qual os artistas eles estão trabalhando não só com as linhas, mas também com a ideia do abstrato, né? O Emanuel Araújo, para além de construir obras também abstratas, apenas explorando linha, muitas vezes ele também vai buscar essas simbologias no continente africano. Essa aqui é uma árvore chamada baobá. Vocês conhecem, gente, baobá? Era para eu ter perguntado, né? O que vocês estão vendo? Tal. A gente faz isso com as crianças. Essa aqui é o Emanuel Araújo ele vai intitular como baobá. É uma árvore que é considerada sagrada para muitos povos africanos. Eu acho muito simbólico ele, enquanto artista, enquanto colecionador, ter escolhido manter essa obra dentro do nosso espaço, né? Que é o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Por quê? A baobá, como eu disse, ela é sagrada e ela é muito importante para muitos povos africanos, e ela é conhecida por ser uma árvore que remete à memória, ou seja, à lembrança. É uma árvore que vive mais de 2.000 anos. Portanto, a gente pode até tentar entender essa analogia pela existência dela, né? 2.000 anos. Uma árvore ela vive mais ou menos 60 anos, em média. Essa, pelo contrário, são 2.000 anos. Mas, por alguma razão, quando os portugueses eles chegam no continente africano, já no processo mesmo de escravização, eles tomam essa árvore como a árvore do esquecimento. Existem alguns historiadores que vão refutar essa ideia, vão dizer que não, isso é uma criação, é uma fabulação, mas, para além de ser ou não ser uma fabulação, eu acho que é uma metáfora que faz a gente imaginar, né? E discutir a questão da memória em si. Falar de memória é necessariamente falar de esquecimento. A gente escolhe o que a gente quer lembrar e a gente também deleta o que a gente não quer lembrar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra museu, o significado dela é memória. Museu vem da palavra museum, que quer dizer as musas, do panteão grego, relacionado à memória. Ou seja, o museu ele ocupa esse lugar dentro do imaginário brasileiro, ou do imaginário internacional, seja lá onde esteja essa instituição, que é criar esse imaginário relacionado àquele entendimento de pertencimento que as pessoas têm. E aí, levando em consideração o que eu falei inicialmente, que os museus, eles, durante mais de 100 anos, eles escolheram esquecer as memórias negras, narrar, e eu acredito que vocês também vivenciaram essas experiências, né, dentro de sala de aula, sabendo que existe uma lei que a maioria de vocês, dentro do processo de formação, não tiveram, né? A formação de História, Cultura Africana e Afro-Brasileira. O Emanuel Araújo, dentro do museu, dentro dessa proposta de lembrança, ele resolve trazer essas memórias que foram esquecidas. Tá bom? Por isso que eu digo que essa árvore ela é muito significativa para a gente debater a ideia de memória e, ao mesmo tempo, também a ideia de esquecimento. A Lei 10.639, que a Rafa já falou, eu não sei se todos vocês conhecem, eu espero que sim. É uma lei que, em 2003, vai obrigar a implementação no currículos escolares do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Por que é importante essa lei? Se existe essa lei, significa que, até 2003, os livros didáticos
priorizavam uma única história, que é a história do colonizador. Ou seja, os alunos eles chegam no ensino médio ainda acreditando que em 1500 o Brasil foi descoberto e não invadido. Daí a importância da gente não pensar a história somente por uma única perspectiva, e sim por várias perspectivas. Quando se fala, por exemplo, da população negra, é ainda mais grave, porque é isso. Até hoje, em 2024, os portugueses eles continuam dizendo que a escravidão ela foi extremamente positiva para a população negra, visto que essa foi a forma que eles encontraram, com muitas e muitas e muitas e milhares de aspas, de civilizar essas populações, que se encontravam na selvageria. Hoje, que bom que nós temos também incríveis historiadores, que também desconstroem essas ideias e sabem que a escravidão ela não aconteceu por conta da cor da pele das pessoas, e sim por conta dos conhecimentos que a maioria dessas populações já tinham e que, de alguma maneira, falando no contexto brasileiro, os portugueses acreditavam que esses conhecimentos ajudariam essa máquina mercantil funcionar e gerar ainda mais dinheiro para eles. Faz sentido, gente? Até aqui? Eu trouxe essa obra da Rosana Paulino. Eu acho que eu estou tampando a obra. Vocês conseguem ver? Está tudo certo? Não? Vou levantar. Certo? Eu acho que eu vou ficar aqui, porque como eu vou convidar vocês para lá, né, para não ficar de frente dela. Como eu vou ficar convidando vocês a olhar para a obra e ler, eu acho que é mais interessante eu ficar aqui. Vocês já ouviram falar da Rosana Paulino, gente? Vocês foram na Bienal de Artes, em São Paulo, aqui no Parque Ibirapuera? Tinha uma sala, uma sala... Obrigada. Olha que gentil, gente. Os nossos companheiros de trabalho. Oi? Sumi? É melhor me manter em pé? O que eu faço? Tudo bem? Mantém em pé. Tá. É isso. Conseguimos agora chegar no lugar legal. Eu perguntei da Bienal porque existia uma sala imensa em homenagem a ela. Rosana Paulino é uma paulista, ela daqui de São Paulo, ela sai da periferia de São Paulo, a gente está falando de uma mulher negra de pele retinta, que entra no contexto da década de 90 na Universidade de São Paulo. Uma das universidades mais elitistas do nosso país e, portanto, mais branca. Uma das últimas universidades, aliás, a implementar as cotas, né? Que é a inserção de estudantes negros, indígenas, trans e vários outros grupos subalternizados dentro daquele espaço. Espaço que, ao longo da história, não foram ocupados por esses corpos. Rosana Paulino ela entra na década de 90 na Universidade de São Paulo e ela se depara não só com um corpo de professor professores e professoras brancos e brancas, mas também uma bibliografia que é majoritariamente europeia, branca e masculina. Diante desse não pertencimento, desse não lugar da Rosana Paulino, o que ela vai começar a construir na formação dela acadêmica e intelectual é olhar para a história dela, sobretudo para a história das mulheres, da família dela, e propor outras narrativas a partir do olhar do colonizador. Aqui tem uma sequência de imagem de um fotógrafo francês chamado Auguste Stalin. Não sei se vocês conhecem esse fotógrafo ou se vocês já viram essas imagens. São imagens, enfim, que volta e meia está rodando aí em livro didático, livro também que fala sobre fotografia negra no contexto do século XIX, ou sobre, para quem trabalha com escravidão, colonialismo, tudo isso, gente. São fotografias, enfim. Então, não roda só o contexto brasileiro, também internacional. Luiz Agassiz, o nome que está do lado, era um médico suíço. Um médico suíço que vem no contexto de 1865, 1866 para o Brasil, para poder comprovar a teoria dele de que pessoas negras eram inferiores. Não era só ele que estava falando isso. Um monte de outros antropólogos, sociólogos, intelectuais, sobretudo médicos, porque também é uma área que vai ocupar, né, esse lugar de construir narrativas sobre o corpo negro. Pensando no Brasil, por exemplo, Nina Rodrigues. Vem para o Brasil para comprovar essa inferioridade, mas, para além disso, refutar a teoria darwinista.
A teoria darwinista, que também foi uma distorção que fizeram, né, da teoria darwinista, pensando no conceito da natureza, dos animais irracionais e tal, onde acreditava-se que a Europa era inferior, todas as outras culturas, outros povos eram inferiores. E que esse lugar da civilidade poderia acontecer, desde que a cultura fosse embranquecida e também a cor da pele. Luiz Agassiz, ao contrário, ele acreditava que, uma vez negro, para sempre inferior. Ou seja, ainda que pessoas negras tivessem filho com pessoas brancas, o sangue ele ainda seria poluído, nas palavras de Luiz Agassiz, como o sangue poluído de um cachorro vira-lata. Sim, gente, eu acho que é importante a gente falar isso, porque não são só imagens, vem todo um discurso extremamente complicado e racista por detrás dessas teorias, sabe? A costa brasileira, desde o Rio de Janeiro até o norte, junto com esse fotógrafo, fazendo imagens de pessoas negras que vivem na costa. O propósito dele com essas imagens era comprovar exatamente isso. Que pessoas negras têm um cérebro com um tamanho diferenciado de pessoas brancas, que o corpo também tem uma anatomia completamente diferente. São pessoas, portanto, inferiores, não pensam, não são inteligentes, não sentem, não têm emoção. Nu, eu adoro lá no Museu Afro-Brasil, na comemoração dos 20 anos do museu, porque a gente tem uma parede de fotografias imensa, também do contexto do século XIX e século XX, de pessoas negras muito bem vestidas. E aí, lado a lado, a gente encontra essas fotografias. Ainda em 2024, muita gente acredita que pessoas negras, escravizadas ou não, no contexto do século XIX, andavam nuas no contexto brasileiro. Eu digo isso a partir da minha experiência do museu, onde eu recebo pessoas que falam, mas eles estão nus, eles e elas estão nus porque são pessoas selvagens. Não, gente. Isso aqui é um produto produto que precisa ser fotografado nas 4 perspectivas, porque é uma imagem que vai ser vendida, seja no âmbito acadêmico, algumas dessas imagens até vendidas como souvenir, né? Rosana Paulino entra dentro da USP e a ideia dela é trabalhar em cima dessas imagens, não só dessas imagens. Todo o trabalho da Rosana Paulino vai ser sempre refutando essas imagens construídas pelo colonialismo. E aí ela resolve colocar outras histórias que diz respeito à experiência de vida dela e à experiência também de todas as pessoas negras que vieram antes, né, no nosso país e foram incluídos dentro dessa proposta violenta, né, massacrante que foi a escravidão. Genocida, como diz o Abdias Nascimento. Nós só trouxemos uma imagem. É uma série de 4 que nós temos no museu. Em algumas outras instituições, como a Pinacoteca, por exemplo, tem até outras imagens para além dessas 4. A gente trouxe só a primeira. São as 4 perspectivas que ela faz. A gente trouxe a primeira. Eu não sei se dá para ver, eu acho que a iluminação não está tão clara, né? Essa mesma mulher, não sabemos o nome, porque a história faz isso. Ela apaga os nomes e as biografias dessas pessoas. Mas a Rosana Paulino ainda assim tenta criar uma história para essa mulher. Dos pés dessa mulher saem raízes. Raízes que remetem ao título da obra, que é assentamento. Rosana Paulino, ela brinca com a palavra o tempo inteiro. As obras dela, ela faz essa proposta de brincar. Assentamento nos múltiplos significados da palavra, né? Como aquilo que assenta, um lugar que você vai se colocar, se firmar, se constituir como um sujeito que agora pertence àquele lugar. Mas também pensando no assentamento no contexto religioso. Para quem é de terreiro, candomblé ou umbanda, assentamentos é o lugar onde você vai cultuar os orixás, né? E cultuar também a si também, né? Seu próprio ori. Da cabeça dessa mulher saem troncos. Procurem depois no Google, gente, coloca assentamento Rosana Paulino, que aí eu acho que fica mais claro para vocês visualizarem, tá? As narrativas que ela propõe. Sai troncos da cabeça dela. Por que a cabeça? Rafa já falou sobre a cabeça e eu acredito que o Felipe também vai falar. Povos africanos, de maneira geral, é muito complicado a gente generalizar, mas nesse sentido a gente pode. A cabeça como um lugar de importância. A Rafa falou do Ori. Ori seria um povo desses 2.000... Ori seria uma palavra do povo Iorubá,
um povo dentro desses mais de 2.000 que existe no continente africano. Que também bom, acaba sendo mais próximo da gente, né? Por conta, enfim, de toda a construção mesmo e a importância que alguns historiadores vão dar para a discussão do Iorubá no contexto brasileiro. A cabeça como lugar não só sagrada, mas a cabeça também como lugar do conhecimento. E aí, o lugar do conhecimento refutando a ideia, mais uma vez, europeia, de que pessoas negras não pensam. São várias obras. Uma tem uma criança enraizada no solo, como se estivesse na placenta, falando sobre novas vidas. E aí a gente pode fazer uma leitura sobre o que significa afro-brasileiro. Não é africano, mas já é esse africano ou as culturas africanas se ressignificando no contexto brasileiro. Essas novas vidas que são geradas, que, claro, está sendo aí introduzida a todo política mesmo, né? De civilidade portuguesa, mas, para além disso, de resistência. Resistência no sentido da gente pensar que a gente chega em 2024 e a gente ainda tem, inclusive, a nossa língua, adoro, a nossa língua, essa resistência do que seriam essas influências que esses povos trouxeram, né? Para além da capoeira, do samba, da feijoada, que é o senso comum quando as pessoas vão falar o que essas pessoas trouxeram de contribuição para a nossa cultura. Lélia Gonzalez vai chamar, por exemplo, de pretuguês. Rosana Paulino tem um trabalho chamado Pretuguês, procurem. Pretuguês, brincando mais uma vez com junção de duas palavras, preto e português. A Lélia Gonzalez acreditava que a nossa língua tem muito mais influência dos povos negros da África Central, cujo tronco linguístico é o banto, do que o português falado em Portugal. Depois tem uma terceira imagem que passa uma luz azul, que a gente pode fazer várias leituras relacionado ao Atlântico, o oceano. A gente pode pensar também na coluna vertebral, na ideia religiosa, que, independente de qual seja de vocês, sustenta o ser humano. E, na última, ela faz um coração gigante. É a que eu mais gosto, aliás. Ela faz um coração gigante na barriga, quase que para poder mostrar, olha, a gente também tem sentimento. Para além de sermos pessoas pensantes, também sentimos, temos emoção. Não vamos falar sobre isso, porque não dá tempo, mas eu gosto muito da Bell Hooks, uma outra autora afro-estadunidense, que ela vai falar exatamente sobre isso, sobre essa ideia de amor que foi arrancada dessas pessoas africanas que foram escravizadas não só no contexto brasileiro, mas no Novo Mundo de maneira geral. Tá? Passa, por favor. Senão eu fico aqui falando da Rosana Paulino. Ah, não, essa não é minha, né? A Rosana Paulino, ela é um convite para a gente continuar conversando muito tempo. Depois a gente volta para um outro artista que continua ainda com a ideia de construir outras narrativas e que dialoga com o Emanuel Araújo. Bom dia novamente. Vou pegar esse gancho, inclusive, para dar continuidade essa ideia do assentamento, da cabeça, do ori, da brincadeira com as palavras. O exercício aqui é exatamente esse, né? De traquinagem, de brincar com palavras, de brincar com sentidos, né? E pensando duas palavras específicas que vai produzir... Levantar? Obrigado. Estou sendo dirigido de longe. Aqui são duas palavras, é uma brincadeira, é uma traquinagem, mas é muito menos apenas esse exercício de demarcar o ori dentro da memória, mas também trazer uma outra perspectiva de um conceito de memória. Que apesar que seja elaborado por mim, Luiz Saraiva e Eliseu Peçanha, na verdade é um exercício de tentar ver exatamente como é que a gente explica a obra Assentamento da Rosana Paulino, por exemplo, desde uma perspectiva do próprio negro, desde perspectivas epistêmicas que essas comunidades negras, esses coletivos negros, esses artistas negros vêm produzindo ao longo do tempo, onde a grande parte de nós somos formados por essas teorias clássicas de memória, de história, de usos do passado, e como que a gente está sempre esbarrando num limite, parece, né? Que não dá conta, principalmente, aí aqui falando dessa experiência diaspórica, mas no Brasil, né? Isso
cada povo vai ter sua experiência de produzir seus sentidos sobre o passado, de disputar essa categoria epistêmica de memória. Aqui a gente vai estar fazendo um exercício de como a gente percebe isso no Brasil. E assentamento é esse lugar sagrado do orixá, né? É o tornar um lugar sagrado ao orixá. O assentamento também é o próprio orixá materializado. A gente pode pensar nesse sentido. E o assentamento como uma anotação também. Então, eu acho que a Rosana Paulino traz tudo aquilo na obra. É um exercício de escrita naquele momento. E é um exercício de inscrição. É ela, como mulher negra, artista negra, se inscrevendo no mundo a partir daquela obra, inscrevendo uma memória própria também a partir daquela obra. E aqui, para a gente voltar a isso, essa cabeça, esse ori aos iorubás, que vai ter aí, digamos, 3 dimensões, né? Ori nu, ori ode e ipori. A gente não para quem lê, para quem tem pesquisado filosofia africana, a gente também tem um exercício de pegar a religião, ou o que a gente tem aqui no Brasil como a religião afro-brasileira, né? E trazer os conceitos metafísicos e ontológicos desses lugares. Nem tudo é sobre a religião em si. Então, a ideia do ori aqui, do ori nu, do ori ode, do ipori, é muito mais fazer com que a gente pegue essa perspectiva metafísica, ou seja, de cosmopercepção do mundo, de ser e estar no mundo, de apreender o mundo, de ver, dizer e sentir o mundo. Isso que a Yoronke chama de cosmopercepção. A gente pegar isso, essa ideia de ori nesse sentido, e pegar a ori como aquilo que nos constitui enquanto ser humano. E aí a gente fazendo esse exercício, sobretudo, sobre as pessoas negras, né? Por isso que não é somente sobre o candomblé em si, né? Mas tentando fazer isso uma categoria política da gente ler e produzir essas memórias. Memória, como todos vocês sabem, é um conceito polissêmico, ou seja, a depender do autor, a depender da disciplina que está se ocupando da memória, ela vai ter vários sentidos, na psicanálise, na história, nas ciências sociais. E ori, também é polissêmico nesse sentido que eu trouxe, mas a memória é polissêmica e tem polivocalidade, ou seja, ela tem mais de uma função, também a depender de quem está usando, de quem está fazendo dela o instrumento. O passado ele só existe por conta do presente, né? E a memória e a história são maneiras como a gente se relaciona com esse passado. Aquele passado, Luiz Aguesse, do qual a Rosana Paulino se apropria, e vai fazer um uso daquele passado no presente, produzindo uma outra imagem do negro a partir daquilo, que é o que a gente vai tentar fazer esse exercício aqui. Quando a gente está trazendo a memoria, a ideia de uma memória, que é um ori, é um exercício político, lembrando que a Lélia vai dizer que o Brasil, né, é um país negro que se projeta branco, então o exercício de tornar-se negro nesse país é necessariamente uma mobilização consciente e política. Para tornar-se negro nesse país, você precisa fazer o exercício de lembrar-se, de narrar a si mesmo, e aí você tornar-se esse sujeito negro. Não tem como isso acontecer como se fosse uma lembrança. Não vivemos a escravidão do passado, né? Podemos estar vivendo as heranças e as memórias dessa escravidão, mas não temos lembranças como narrador desse passado da escravidão. Então, é toda uma mobilização política de trazer essa lembrança, esse passado para o presente e, assim, fazer com que ele, no presente, nos garanta direitos, por exemplo, né? As comunidades quilombolas do presente estão se referenciando nesse passado de luta contra a escravidão, consciente ou não, mas de luta contra o regime escravista. Ou as comunidades de candomblé, a mesma coisa desse passado ancestral, que inclusive é africano, não é nem colônia, não é nem Brasil, né, como os quilombolas são, mas a gente está sempre nesse exercício, né? E o outro exercício desse, além de político, no sentido de materialização da conquista de direitos, que é o 20 de novembro, né? Que é os grupos que ainda decidem disputar o 13 de maio. Você tem um exercício de cura. A memória também como exercício político de garantia de direitos, mas como um exercício do ser no exercício da cura. A Beatriz vai dizer que enquanto o negro não puder escapar desse cativeiro que foi a escravidão, que é através do gesto, e aí é bonito porque o gesto, ela está falando... O gesto, talvez, de lembrar, né? O gesto de fazer, de ter uma ação política, mas o gesto de dançar também, né?
No próprio filme Ori, nesse momento, vai aparecer as escolas de samba. Então, assim, ela está falando de um gesto também que é performático, é estético. Mas, fora do gesto, essa humanidade continuará sendo negada a esses sujeitos negros. E não que ela seja responsabilidade só nossa, mas ela vai dizer que o sujeito negro do presente precisa fazer um exercício de sair desse cativeiro, que é a escravidão, né, e o colonialismo e a branquitude criou ao negro pós a escravidão. Então, é um exercício político e é um exercício de cura. Por isso, um trânsito também, às vezes, muito forte com a religião. E aí, essa obra, só como uma figuração para a gente ver, porque é um exercício que a gente faz no museu também, né, com qualquer público. O João Timóteo da Costa, nessa obra que não tem um título, e às vezes é um exercício, inclusive, dar um nome a esse senhor, porque é uma leitura minha desta obra, né? Que para quem está talvez não vendo com definição, é um senhor negro já aparenta alguma certa idade, com traços de expressão bem fortes, cabelos brancos, barbas brancas, mas ele tem um olhar sereno, meio envergonhado também, ele tem um risinho de canto de boca, de como quem está gostando, mas também está meio envergonhado de estar nessa situação, né? Isso é a informação que o quadro traz para a gente. João Timóteo da Costa é nascido ali em 1879, pós-ventre livre, ou seja, nasce livre, né? Assim como seus irmãos, uma família toda de artista. Neto de Henrique Mesquita também, um artista maestro brasileiro desse período, que também tinha sua qualidade. A importância do João Timóteo não é só ele ser um desses primeiros sujeitos negros a entrarem na Academia Imperial de Belas Artes, mas também a sua qualidade técnica enquanto artista. Que aqui, o que é legal, que as crianças sempre passam despercebido, mas quando elas percebem, vira aquele uou, né? É que a blusa, não existe limite, na verdade, entre a figura humana e o fundo, né? Assim, a blusa e o fundo, elas são as mesmas coisas, sem ter uma divisão entre esses dois ambientes, mas você sabe onde é blusa e você sabe onde é fundo, né? E um quadro pequeno, aqui está até grande, ele é bem menor que isso, que mostra também muita qualidade técnica do artista ao pintar. Mas por que essa obra eu trouxe? Por que essa obra eu gosto sempre de explicar o que é o Museu Afro-Brasil para o público? A única informação que esse quadro nos dá é essa que eu disse. É um senhor negro, já com fortes traços de... Como é que a gente chama isso? Velhice, as rugas, né? Esses traços de expressão, com esse olhar sereno de quem está envergonhado, mas está feliz de estar ali. Essa é a informação que o quadro te dá. Você é obrigado a tratar esse senhor, que ninguém sabe como é, como pessoa, como ser humano. Você não tem outra informação que não seja o racismo, que vai te oportunizar a desumanizar essa pessoa. É possível, né? Vai ter gente que vai... O exercício é: o que você está vendo? A pessoa fala: um escravo. Ninguém está vendo um escravo. Não tem nem como. A gente pode estar falando de alguém rico, inclusive, que pagou pelo quadro, né? Pode ser senhor de escravos, por exemplo. Né? Mas a cor da pele, esse passado da cor da pele no presente, ele aciona talvez aquela memória da escravidão que seja mais efetiva, que é o racismo. Só o racismo nos permite não tratar essa figura como pessoa, como um humano. É isso que o Museu Afro-Brasil faz com a história do país inteira, né? Você vai se deparar com figuras humanas, você vai se deparar com situações que humanizam os artistas, e você vai se deparar com instrumentos de trabalho que também não te informam sobre a dor ou o excesso de trabalho. Então, para te informar de outra coisa, que se você não fizer o exercício de olhar para aquilo, por exemplo, de ver um designer, né, de ver essas linhas, de como que é um exercício que eu vou trazer ali, de como que essas linhas retas das ferramentas se relacionam com esse neoconcretismo desses artistas negros brasileiros. Mas se você quiser ver ali dor, sofrimento, verá. E aí um ponto, né, que nesse exercício da memória, que é um exercício de cura, não é negar a dor e o trauma. É preciso que a gente, né, entenda e lembre sempre, é uma dificuldade do país, como o Brasil, e esse país que é preto, que se projeta branco, tem uma dificuldade de lidar com a escravidão como uma memória de horror e de tragédia. Porque tratar, né,
tornar isso um presente, essa barbárie, um país que é fundado na barbárie, vai deixar muitos de nós com um mal-estar. Esse mal-estar que talvez é das pessoas racializadas, sem escolha no presente, se torne um mal-estar que seja a todos. Né? A gente precisa lembrar da escravidão como uma tragédia que funda esse país, que nos permite hoje, inclusive, estar aqui. Mas é uma tragédia, é uma barbárie. E ela precisa ser lembrada e tratada nesse lugar. Mas ela não define todas as experiências nesse mesmo lugar. E aí, para poder tentar resumir a escravidão, ou as pessoas negras escravizadas, a esse lugar ainda da bestialização, da desumanização, do trauma, aí é um exercício que só o racismo do presente faz com que a gente faça com o passado. Né? E aí é um exercício que o museu traz isso plenamente. Eu também sempre lembro, para quem não foi ao Museu of Brasil, ou para quem já foi, né? Os outros museus do mundo que tratam da escravidão ou da herança africana te obrigam a fazer um início de percurso. Em regra, esse início é sempre o tráfico e a escravidão. É como se a história do negro ela começasse com a escravidão. O Museu of Brasil, você tem algumas maneiras de começar por ele. Nenhuma delas será pela escravidão. É possível entender a escravidão dentro daquele museu, mas é um museu que não entende a escravidão como o eixo condutor da história do negro, ou dos africanos e seus descendentes, para deixar mais amplo nesse sentido. Né? Então, é nesse sentido que eu queria que a gente fizesse esse exercício, de pensar uma memória negra desde o negro, é pensar essa memória que se relaciona com uma ancestralidade no presente, na perspectiva de garantir direitos, mas também de garantir cura às pessoas negras, mas a gente enquanto sociedade. Porque esse exercício permite a gente, enquanto sociedade, se curar do racismo, que aí eu volto a dizer, talvez seja a memória mais eficaz da escravidão, seja esse racismo no presente. Eu perdi meu... Aqui. Que é tentando resumir essa, como diz o mineiro, essa falazada toda, né, essa memória nesse exercício de tornar-se negro. E aí, mais uma vez, esse passado ele só existe por conta do presente. E aí, que é não seria essa tríade, né, como um bom historiador, mas também percebendo que agora vários artistas também sempre estão fazendo o tríptico, né, que seria um caminho. Aqui não é uma metodologia que vai se aplicar a tudo, mas um exercício que a gente pode fazer nesse sentido. Ou como isso ajuda a gente a entender certas obras, como a da Rosana Paulino, no presente. Né? Que seria um lembrar de si, um narrar a si e um recriar-se. É a partir desse momento que você consegue, a partir de si mesmo, né? O Jean Godefroy Bidima, que é um filósofo camaronês, vai dizer que todos nós nascemos envoltos em história. História que nos precede, história que nos envolve e aquelas histórias que a gente vai produzir sobre nós mesmos. Não temos como escapar à história. Aos europeus, em algum momento, isso foi assustador. Né? Nietzsche vai dizer que o excesso de história é ruim, o Pierre Nora vai dizer que a gente vai morrer afogados de memória, porque eles estão olhando para o passado e eles têm medo do passado que vem. Né? O Ângelos Novos, do Benjamin, é um pássaro que olha para o passado e se assusta. A sankofa africana, e principalmente para a gente no Brasil, é um pássaro que olha para trás para poder andar. A diferença de quem esse passado assusta. O exemplo que eu gosto também é a ideia do fantasma. Né? O Troyot vai dizer que a escravidão é um fantasma. E aí, fantasma, a gente tem é um duplo. A gente pode pensar o fantasma de duas maneiras. O fantasma que assombra, que te assusta, que você tem medo, mas o preto velho é um fantasma. Mas que baixa no terreiro para poder te orientar ao que fazer melhor da sua vida. Então, cada um se relaciona com esse fantasma de alguma maneira. A alguns eu quero impor o fantasma que assombra. A outros eu quero impor esse fantasma que auxilia, que vai te ajudar, que vai pegar o cigarro, vai pitar, soprar na tua cara para tirar o carrego que tu pegou na rua, né, no trabalho, seja onde for. Então, assim, até nesse sentido, esse passado, esse fantasma, ele não atinge a todos e a gente não se relaciona com ele de uma mesma maneira. E esse é o ponto. Esse fantasma aqui, a gente pode dizer que é o passado. A gente se relaciona com esse passado de maneiras distintas. E esses sujeitos negros têm tornado isso evidente na sua produção artística. O exercício que eu faço com o Luiz e o Eliseu são com comunidades negras rurais. Então, assim, está nas artes, mas está no mundo da vida das comunidades rurais, plantando,
criando gado, criando animais, né? Então, assim, uma percepção que está para além só do universo estético artístico. E aí a frase do Renato Nogueira, um professor de filosofia africana do Rio de Janeiro, da UFRJ, onde ele vai falar no livro do professor Anderson Flor que a aposta está no passado e a herança habita o futuro. Então, assim, é muito nessa ideia do ciclo que está entre os Yorubá, está entre os Bantos, mas também é um pouco essa ideia que eu falei agora dessa sankofa que olha para trás para poder avançar, né? E aí como é que a gente vê isso dentro do museu? Esse exercício inteiro. Que esse é o exercício de propor o Museu of Brasil como um lugar de produção de uma memória negra desde o negro, que é essa memória política de garantia de direitos e a memória de cura, que é a memoria. Aqui a gente tem 2 artistas, José Adário, que são... será que essa aqui é aquela luzinha? Não. Aqui, ó, são essas ferramentas de orixás que, de alguma maneira, tentando tornar o significado mais amplo, a gente pode também entender como um assentamento, aquele assentamento que a gente falou, e atrás as obras do Melvin Edwards. E aí eu trouxe a exposição de 20 anos, que é uma exposição nova, recente, do nosso atual diretor, Hélio Menezes, de alguém que viveu o museu, que entende o museu, que hoje trabalha, e como que essa ideia do Emanuel, que está na organização do museu, também está em hoje quem se relaciona com esse mesmo lugar. Né? Então, assim, aqui você tem um elemento ferro, que é um elemento da natureza, que é importante para as comunidades candomblé também, por exemplo, ainda dentro desse lugar do assentamento. E o Melvin Edwards, ele é Houston, Texas, um artista norte-americano, afro-norte-americano, está ligado à luta pelos direitos civis. Aqui a ligação entre eles não é direta no sentido da luta pelos direitos civis lá, ou o direito do negro aqui do José Adário, mas muito mais essa coisa do elemento, como esse elemento, que são vários elementos da natureza, né? Pensando que essas comunidades negras se relacionam nesse lugar. O bispo vai dizer que a gente se relaciona com a natureza de uma maneira de Bispo Antônio Bispo dos Santos, o Negro Bispo, de uma maneira biointerativa, né? Os seres animais, do quais os homens, os seres humanos são categoria desses animais, vegetais, minerais e espirituais. Essa é onde a gente estaria inserido. Aqui, esse elemento ferro, ele é um pouco o que vai ligar esses 2 artistas na diáspora e vai trazer, de alguma maneira, essa África como uma ligação nessa liga metálica. Mas aqui a gente tem outro exercício nessa mesma exposição. Opa, aqui. Que é essa peça do Melvin Edwards, e aquela foto, que é uma foto do Walter Firmo, da Irmandade da Boa Morte. Que aqui, lá, era a ligação da liga metálica. Aqui, a primeira ligação que a gente vê é o formato, como se, né, essa ligação estética da ponta da peça com a ponta do... que seria como se fosse um dente, né? No colar, na firma religiosa dessa irmandade, dessa senhora, que é a irmã. Mas, para além disso, essa ligação aqui já não é mais desse elemento da natureza. Aqui, você tem 2 exercícios de garantia do direito dos negros. A Irmandade da Boa Morte, uma das primeiras organizações negras desse país a existir para garantir direitos aos negros, ainda durante o período da escravidão, né? A Irmandade da Boa Morte vai nascer em Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo Baiano. Muito ainda ali ligada, primeiro, ao sepultamento de pessoas negras, garantir os rituais ancestrais dessas pessoas que morriam, ou os rituais católicos também, e depois elas vão começar a juntar dinheiro para comprar algumas alforrias, ou ainda quando ela contratava artistas para exercer algumas obras, que isso também dava condição a esses artistas a comprarem sua própria alforria. Então, a gente está falando ali de garantia de direitos, ao passo que o Melvin Edwards também é esse artista que está envolvido nesse contexto dos direitos civis dos negros norte-americanos. Aqui é um exercício de memória, um exercício político dessa memória, né? O do José Adário e do Melvin, muito mais nesse sentido da cura, inclusive, de uma relação com essa natureza. Aqui um outro exercício que a gente pode fazer também, que talvez faça muito sentido no Brasil, né? Voltando à ideia dessa cabeça como um lugar central, tem vai me fugir agora. É a Santa Efigênia.
Santa Efigênia, que é uma santa negra, e atrás a obra do Ayrton Heráclito. Essa é uma imagem barroca do século XVIII. E o Ayrton Heráclito, essa obra é de 2008, mais ou menos, né? Que chama Bori, que é esse ritual de alimentar a cabeça, já que essa cabeça é esse lugar sacro. Eu não tive essa conversa com o Hélio Menezes, então não sei se essa relação é tão evidente como eu criei, né? Mas eu criei essa relação com os 4 santos que ficam aqui na frente, inclusive pensando essa relação espiritual dessas comunidades negras com esses santos negros ou com as irmandades católicas negras, né? Pensando, inclusive, que esse africano e seus descendentes no Brasil são extremamente polirreligiosos, muito mais do que politeístas. Eles se relacionam com maneiras de cultuar muito distintas. Então, esse exercício acaba vindo aqui. Opa, calma, pulei para dos colegas. E esse para encerrar, um último exercício que o Emanuel faz isso com a história do Brasil, quando ele consegue, ou ele tenta, né, e eu acho que ele consegue, traçar linhas tortuosas e retas ao mesmo tempo entre o Roncalli do mestre Valentim, do século XVIII, que são essas peças aqui, ó, peças de ornamento de igrejas católicas, com essas peças do Rubem Valentim, também um artista negro escultor, aonde essas curvas, que em algum primeiro momento, no exercício mais duro, essas curvas se afastam das retas, né? Mas a gente consegue, dentro do museu, entender que essa linha reta do modernismo, que tá no Valentim, que está no Emanuel, ela é uma herança dessas curvas do barroco, e são 2 mestres negros, então, assim, uma ligação direta dessa história. E aqui um exercício que eu acho que a exposição atual fez, que é muito genial, pensando nesse exercício de uma memória negra desde o negro, é como que, nessa perspectiva, a gente tem 3 obras diferentes. O Baobá do Emanuel, que Gabi falou, aquele tríptico do Rubem Valentim, e as ferramentas de trabalho, que compôs outra exposição. Aqui, cada peça compõe uma exposição diferente, mas se a gente imaginar, que foi o exercício que eu falei lá no começo, como que essas linhas estéticas do abstrato do Emanuel, que não é meramente abstrato, né? Elas vão se relacionando também com essas linhas e um pouco mais de curva do Rubem Valentim, se relacionando com esses instrumentos de trabalho. Essa ligação é direta, no sentido histórico do tempo, desses africanos que vieram para cá, sobretudo como mão de obra, mas também como um exercício estético das linhas e curvas que montam desde as ferramentas, que vão fazer, inclusive, as 2 obras, mas que também se replicam nessas linhas retas do Emanuel. Para encerrar, de fato, só deixar porque as ferramentas estão ali mais nítidas para quem está vendo, essa é a ideia de pensar um museu que está propondo, está produzindo, mas também está observando uma memória negra, ou está se relacionando com o passado do negro no Brasil, desde o próprio negro. Então, desde o momento que você entra no museu, você é levado a enxergar o Brasil, a história do Brasil, através da arte, mas de uma arte negra, e que vai chegar naquele final que é óbvio, tratando-se de Brasil, que esse país é um país negro. Seja nas artes, seja na religião, seja no português, seja na indumentária, seja, inclusive, na maneira de se relacionar com o passado. O que a gente tem dessa maneira dura de se relacionar com o passado vem com o colonialismo, vem com esse medo europeu do passado. Os africanos, para ele, por mais trágico que seja esse passado não é um passado que assusta. Ele continua servindo de mobilizações atuais, políticas e de cura também. É isso. Eu encerro por aqui. Não sei o que os colegas pensam. A imagem dos prazeres? Não, né? Tá bom. Não, eu vou falar e a gente encerra. Problemas técnicos. Problemas técnicos internos. Só para encerrar, o museu ele tem mais de 8.000 obras, algumas pessoas falam em 10 e vai crescendo para 12, mas independente da quantidade. São milhares de possibilidades da gente contar outras histórias, né? Ontem eu recebi um grupo de ensino médio, 3º ano,
E eles estavam falando para mim sobre a experiência de fazer o Enem esse ano, né? E se deparar com um tema de redação que encheu meu coração de alegria e de amor, de quentinho, mas que, ao mesmo tempo, a gente se depara com essa defasagem, onde quase que eram 16 alunos, quase todos não faziam a mínima ideia do que iam escrever. E aí teve uma aluna que disse, mas esse não é o meu lugar de fala. Não é sobre o lugar de fala, gente, é sobre a nossa história. E a nossa história, independente, são pessoas brancas, indígenas, negras, não importa, é a nossa história. E a gente só consegue construir um outro futuro se a gente entende o que aconteceu. Porque senão qual é o perigo? Eu adoro esses exemplos que são exemplos cotidianos mesmo. Pessoas chegarem no hospital ainda hoje, em 2024, e ser recepcionado por um médico negro e a pessoa chegar a verbalizar ou a pensar, eu não quero ser atendido pelo enfermeiro. O que faz aquela pessoa achar que a pessoa negra que vai atendê-la não pode ser o médico? Ou o que faz a pessoa entender que, não sei, qualquer que seja a área que a pessoa ela opta por atuar no contemporâneo, ela não ser boa o suficiente, só de olhar para o corpo dela, né? A nossa visão, o nosso olhar, ele está construído. E é isso, a gente precisa reconhecer que está construído pelo racismo que a Europa impregnou nas narrativas de maneira geral. A gente só consegue construir um outro futuro se a gente aprender a desconstruir esse olhar. Não é fácil, porém é um exercício que nós, educadores, precisamos fazer quando a gente opta por estar em sala de aula. Não existe uma outra opção. Ou a gente desconstrói o nosso olhar, ou a gente, não sei, vai fazer outra coisa na vida, né? Menos a educação. Concordam comigo? Eu escutei um com certeza. A proposta do Emanuel Araújo é essa, trazer essas possibilidades de história, convidar a gente a olhar de uma outra maneira e, inclusive, construir uma outra narrativa dentro da própria história da arte. Eu costumo brincar que aí sim o lugar de fala vale. Eu vou falar mal dos historiadores da arte. Porque, sim, é isso. A história da arte a arte é um conceito europeu, logo a história da arte, o que ela vai fazer é olhar para suas próprias produções e dizer que isso, sim, é resultado de mente civilizada e tudo que o restante do mundo faz não é tão bom quanto aquilo que eles chamam de arte, porque não são eles que fazem, né? O Emanuel Araújo ele vai pegar esses artistas que negros, do contexto brasileiro, que a história da arte disse que era arte popular, arte naif, artistas inconscientes, ou seja, que não tem consciência do que faz, constrói simplesmente por uma inspiração divina, ou sei lá o quê. Como o Heitor dos Prazeres, que eu queria falar sobre ele, mas vai ficar para uma outra oportunidade quando vocês visitarem o museu. O Agnaldo também dos Santos, assim como a Rosana Paulino. Rosana Paulino ela tem doutorado, graduação, mestrado, doutorado, especialização, estudou no estrangeiro e ainda hoje. Eu fui numa mesa uma vez na Unicamp, que é onde eu estudo, e eu escutei uma professora dizendo que o que a Rosana Paulino fazia era arte popular. Ou seja, a mulher ela chega no doutorado, ela é uma intelectual, não só pensando artisticamente que ela produz, mas também um pensamento que ela vai construindo e ainda assim ela não é boa o suficiente para que reconheçam a obra dela como arte, não como popular. Só para vocês pensarem um pouco sobre isso. A mesma coisa é o Agnaldo, a mesma coisa é o Heitor. Já foram, inclusive, condecorados. E até hoje a gente encontra, por exemplo, livros que vai apresentar eles como artista naif, né? Ou seja, artistas ingênuos. Tá? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês saiam com muito mais perguntas do que com resposta. A ideia é exatamente essa, é fazer a gente refletir mesmo, sabe, sobre o papel que a gente precisa cumprir nas nossas atuações. Obrigada, gente. Uau! Muito bom, né, gente? Foi bastante conteúdo, bastante informação. Esse é o nível de qualidade dos educadores do Museu Afro-Brasil, viu, gente? Não é porque eu faço parte, mas admiro. Bom, nós temos alguns minutinhos ainda para perguntas, comentários, questões.
Alguém gostaria? Pessoal? Tá todo mundo acordado? Tá? E aí, tem perguntas? Tem algum comentário para fazer? Bora lá. Vamos fazer uma rodada, só vai dar tempo de fazer uma rodada, na verdade. Então, você faz a pergunta, se mais alguém quiser, a gente faz também. Meu nome é Márcia, eu tenho uma dúvida, eu gostaria que fosse esclarecida, sobre essa autodescrição. Foi dito que é um homem negro, não retinto, e fez a autodescrição. Como pessoa, que hoje em dia é uma ofensa dizer que a pessoa é negra, falar é moreno, é moreninho, é não sei o quê. Como que seria, não vou dizer correto, mas como a gente poderia falar de forma não ofensiva, de forma mais desconstruída disso, a pessoa é moreninha, ela não se assume nem branca nem preta, essa questão da cor. Como que a gente pode ficar mais, como que eu vou dizer, mais atual com isso? Porque tem gente que tem a pele escura, não se sente negro. Eu tenho a pele nem, né, morena, né, que é condenável hoje em dia. Como que eu poderia me autodescrever, sendo que eu não me sinto negra, porque me foi ensinado que o negro era aquele retinto? Como que a gente lida com isso? Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Não, gente, vocês aqui. Ninguém quer falar nada? Quer? Eu quero só fazer um agradecimento à Prefeitura de São Paulo, porque foi quando eu entrei na escola como professora da Prefeitura de São Paulo que eu aprendi que eu era privilegiada por ser branca. Então, acho que o trabalho que a Prefeitura faz com relação à luta antirracista, à branquitude, ao combate efetivo ao racismo é muito importante. Então, agradeço à Prefeitura de São Paulo por conta disso. Tá? Obrigada. Mais alguém? Aqui? Não? Pessoal aí no fundo? Não? Só mais um. Meu nome é Cleia, eu sou professora da Educação Infantil na Prefeitura de São Paulo. E eu, ouvindo a pergunta da professora à minha frente, eu pensei sobre uma prática educativa que eu fiz com as minhas crianças, né, nesse mês. Lógico que a gente faz durante todo o ano, mas esse mês a gente pontuou um pouco mais sobre o antirracismo. E eu levei bonecos negros para a minha sala e fui falando o nome, que a gente tem um projeto que chama Somos Todos Únicos e Especiais. E quando eu fui falando, esse é o Talib, ele vem da África, esse é brasileiro, mas o seu nome também é africano. Eu falei, todos esses bonecos, eram em torno de 5 bonecos, meu menino falou. Eu falei, esses bonecos são negros. Eles estão aqui representando a África. E aí o meu aluno de 3 anos disse, negro igual a mim, professora. Eu falei isso, negro igual a você. Porque ser negro não é ser vergonha, né? Não é ser desprivilegiado, é ser um privilégio. E eu fiquei muito feliz de uma criança de 3 anos se considerar negra. Bom, gente, acho que essa rodada está encerrada de perguntas e comentários. Bom, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Tá, então eu vou passar para o Felipe. Bom, vamos tentar fazer um exercício juntos, todo mundo. Como eu comecei falando, mas como eu falei de cura, eu acho que rola esse momento, né, da gente ser mobilizado subjetivamente sobre isso. Mas o primeiro ponto da autodescrição, aí ela é negociável, né? Ela é autodescrição. E aí, se a gente concorda ou não com o que a pessoa se descreveu, é outro ponto, mas é o exercício dela se autodescrever. Assim como a criança de 3 anos se auto-identificou e se autodescreve como negra, outras pessoas vão ter essa dificuldade, talvez de verbalizar o que já vive ou o que já identifica, né? Eu vivenciei uma experiência bem difícil como educador também, com comunidades quilombolas, por exemplo, de ter que avisar a um auditório como esse que a aluna quilombola não participaria da eleição, porque naquela eleição
Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, os quilombolas eles tinham vagas automatizadas se estivessem presentes. Era o que a gente depois foi identificar como cotas, né? Mas eram cotas para quilombolas e indígenas. Na presença de alunos quilombolas e indígenas, automaticamente eles estavam selecionados como delegados. Tive que falar isso ao auditório e dizer, a aluna fulana de tal, como é uma aluna de comunidade quilombola, ela já está automaticamente escolhida. A criança ficou muito afetada e ela levou para um lugar ruim. Estamos falando de 2004, né? Não é 2024. Muita coisa acontece nesse sentido. Porque essa ideia do tornar-se negro, né? Essa ideia de se identificar, de se reconhecer, de encontrar valor, e ao mesmo tempo que você encontrar valor, encontrar forças e desafios para poder enfrentar quando você se auto-identifica, né? Que aí você passa, você já é lido como negro. De algum momento você vai tomar uma consciência e determinadas coisas que passavam na falta da sua consciência política da identidade não passam mais quando você toma consciência dessa identidade. A brincadeira deixa de ter lugar de brincadeira, vai passar muito mais... Ela sempre foi ofensa, mas na sua consciência você passa a ter consciência daquela como ofensa, né? E como que às vezes você vai estar sempre nesse embate. Como a gente fala um pouco, às vezes cansa, né? Você sai todo dia nesse exercício de estar lutando ou de ser racializado por alguém, ou de ser desracializado por outro alguém, que vai dizer, não, mas fulano não é tão negro, né? Que a gente vive um exercício, a depender do corpo que anda, é esse exercício que esse corpo vai participar. Mas assim, que vai viver. Mas a autodescrição, é impossível que a gente interfira na descrição do outro. Esse é um ponto, né? Existe um processo educativo, existe um processo social cada vez maior, digamos assim, né? Quando eu tive cabelo, eu usava dreads. Mas na minha universidade, eu nunca conheci uma pessoa de dread. Só que depois que eu saí da universidade, toda universidade que eu entro, parece que as pessoas, quando fazem a matrícula, fazem dread. O outro exercício, o tanto de mulheres de cabelo black, que viram... Eu sou do interior do Piauí, onde esse lugar racial é sempre muito tenso, né? O Piauí vive duas grandes mentiras. Primeiro, que os indígenas foram dizimados. E segundo, que a escravidão no Brasil foi uma escravidão branda, ou seja, não violenta, porque era uma escravidão de vaqueirar o gado. Né? Você não vivia confinado em senzalas. Os vaqueiros viviam solto, controlando o gado, porque não havia cerca. Duas grandes mentiras. Isso criou uma outra terceira mentira. Que o piauiense do sertão, esse sertanejo, isso pode se espalhar no Nordeste também, mas falando sobre tudo do Piauí. Ele tem função. Ele tem lugar e tem função. O lugar dele é o sertão e a função dele é ser agricultor, ser vaqueiro. Ele nunca tem cor. Ele nunca tem raça. Apesar de ser ele que morre, apesar de ser ele que é o pobre, ele que não acessa o estudo, ele é racializado na falta de tudo, mas ele nunca é lido como negro socialmente, por ter uma pele mais clara e por aí vai, né? Então esse exercício, por exemplo, de destruir com essa imagem, está na escola, está no cinema, está cada vez mais evidente que esse sertanejo sempre foi racializado, e ele foi desracializado em algum momento para criar essa figura mítica desse sertão saudoso, né? Que a gente tem saudade de um sertão que nunca viveu, mas acha bonito, acha lúdico, acha fantástico, e ele nunca é lembrado como um sertão negro. Falando tudo isso para poder a gente pensar nesse exercício, que esse é literalmente o exercício de não tornar-se negro. Então, essa pessoa que eu não percebe que é racializada, em algum momento, infelizmente, para essa pessoa, ou felizmente, a ficha cairá. Não há como fugir. Porque nesse país que vive o racismo, em algum momento esse racismo chegará a esse corpo que ainda não se identifica, né? Aí, só encerrando, um exercício que é nosso amigo Ial está aqui, vai saber, como esse lugar da categoria do negro é nossa no Brasil. Isso não se aplica ao mundo, né? O mundo vai se relacionar com essa ideia de cor e raça de outra maneira, e aí o mundo seja feliz com a sua categorização. No Brasil, a gente encontrou um lugar possível, que é a ideia de que pessoas negras, população negra, tudo está relacionado ao que a gente chama de sujeitos pretos e pardos, né? Pretos são as pessoas que se auto-identificam como pretas, mas que também socialmente são lidas como preta, e, em regra, essas pessoas têm a pele mais escura, o que a gente chama de
de retinto, e pardos são todos aqueles que também são negros, mas que têm uma cor ou um tom de pele mais claro. Que e aí eu quero dizer isso que eu falei, em quem vai ser racializado em inúmeros momentos. Talvez não, ou com certeza não como uma pessoa retinta, mas nesse país será racializado, principalmente na hora que precisa. Na hora que precisar, que estiver falando de dinheiro, de concurso, essa marca de cor, ela volta muito fortemente. É isso, gente. Obrigado. Bom, gente, com essa última fala, finalizamos, então, essa primeira mesa. Quero agradecer aos colegas Gabriele e Felipe pelas falas, dizer que foi muito rica e que eu acho que todo mundo que está aqui vai sair um pouquinho, né, com o coração um pouquinho mais quentinho aí, com informações que talvez muita gente ainda não tinha acessado. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente encerra, então, a primeira mesa do nosso webinário.